Graça e paz, amém? Glória a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual, muito obrigado, meu irmão, ao qual a presença dEle é grande e tremenda neste lugar, amém? Eita Jesus, como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar no meio de irmãos tão queridos, né? A gente ainda só conhecia o pastor, mas o pastor, ele representa o que sua igreja é. Uma igreja amorosa. Amém? Glória a Deus. Gente, como o pastor falou, sou o pastor Paulo lá da igreja de Olinda. A pastora Vera já esteve aqui, né? Aí chegou agora a minha vez, ó. Que coisa boa estar aqui com vocês. Como o pastor falou, meu nome é Paulo Fernandes, né? Eu sou casado aqui com a minha... Agora eu vou devolver, viu? A minha morena, de olhos puxadinhos assim, bem, né? Linda e maravilhosa, Jane, que está ali presente, né? E a gente vem acompanhado do nosso casal, querido casal lá da nossa igreja, Carlos e Neide, que estão aqui também, né? Que estamos muito felizes de receber esse convite, de estar aqui para pregar a palavra do Senhor, mas principalmente para estar aqui nessa atmosfera aqui de bênção. A gente lá de Olinda sempre ouve falar de vocês, viu? Olha que bênção, né? O que vocês são, o amor de vocês chegou lá em Olinda, né? E isso nos dá vontade. E a gente já estava programando algumas atividades juntas aqui. Olha, o negócio aqui vai ser bom, vai ser forte. Amém? Olha que coisa boa. Eu não sei o que está aqui, já, pelo convite, né? Estou aqui tremendo, viu, pastor? Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Só mostra, é bom, é bom, é bom. Obrigado por conhecer essa igreja, Deus. Nosso tema de hoje, na ministração, o tema de hoje é preciso obedecer a Deus. E a gente vai entender um pouquinho mais do que é isso, no decorrer do tempo. O que Deus está trazendo para nós esta noite. Quando eu digo para nós, para mim também. Tanto para vocês, de Camará, como para mim também. Tá? Olha só, na Bíblia, entre o Novo e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, esse tema de obedecer a Deus, tá? Ele é tão relevante que acontece mais de 1000 vezes na palavra de Deus. Obedecer, as suas derivações, obedecer ao Senhor, mais de 1000 vezes. Eu queria trazer aqui um exemplo do Antigo Testamento, que fica lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Um exemplo lá no Novo Testamento, em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8. Pelo próprio Senhor Jesus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? Como eu falei, são mais de 1000 vezes que a gente encontra essa expressão de obedecer a Deus. Mas com toda essa relevância na palavra de Deus, muitas vezes a obediência a Deus é inexistente nas nossas vidas. É inexistente nas nossas decisões. Muitas vezes a gente toma uma decisão sem perguntar a Deus: é isso mesmo que o Senhor quer? Muitas vezes, no nosso dia, a gente nem dá um testemunho de que somos servos que obedecem à palavra de Deus. Como nosso pastorzão aí leu, Jonas, o profeta Jonas, lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2, a palavra de Deus diz que Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor. Ele recebeu uma missão do Senhor. Vá para aquela cidade. Vá depressa, é como o texto fala. A grande cidade de Nínive. E pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Jonas, ele foi um profeta da tribo de Zebulon.
Ele tinha um pai, o nome do pai dele era Amitai, como o próprio texto fala. Ele morava numa vila, Gath-Hefer. A Bíblia não nos fala como é que no momento que Jonas recebeu essa ordem, recebeu essa missão, a gente não sabe como é que estava Jonas. Se Jonas estava cochilando, se Jonas estava lavando os pratos, se Jonas estava cuidando dos papéis. Eu só sei o seguinte: a palavra do Senhor chegou até ele, até o seu coração. E a palavra dizia assim: vá depressa à grande cidade de Nínive. Como um profeta de Deus, Jonas sabia que aquilo ali era o Senhor falando com ele. Jonas sabia que ali era o Senhor dando uma ordem, dando aquela missão. Em outras palavras, Deus chegou para ele e disse: Jonas, pare o que você está fazendo. Porque nada é mais importante do que atender a minha ordem. Pare. Pareceu aquela música. Pare, né? Pare. Vá depressa. Deus não disse assim, ó, vá amanhã de manhã. Não, Deus disse, ó, faz o seguinte, assiste o teu time aí, do teu futebolzinho aí, depois aí, se o teu time perdeu de novo ou empatou de novo, né? Você vai, ou se ganhou, vai. Não, Deus não disse assim, olha, vá daqui a uns 3 dias. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, vá depressa, vá agora. Isso lembra que a obediência a Deus, ela requer uma ação, na mesma intensidade ao qual foi pedida pelo Senhor. Quando o Senhor nos manda dizendo assim, olha, vá agora, é para a gente ir agora. A obediência requer a mesma intensidade. Temos que entender, meus irmãos, que o que é importante para Deus tem que ser importante para nós. O que é valoroso para o Senhor, o que é de valor para o Senhor, é valor para a gente também. E se tem que ser depressa, nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente tem a tendência de procrastinar as ordens de Deus, né? Eita, dá para 5 minutinhos daqui a 5 minutinhos aí? Dá para eu esticar um pouquinho? Deus não vai ligar, não. Mas a palavra de Deus diz que tem que ser depressa. Se não fizermos isso, qual é o recado que nós estamos passando para o Senhor? Se Deus diz que a família é importante e a gente não cuida da família, qual é o recado que a gente está dando para o Senhor? Se Deus diz assim, olhe, siga o meu caminho, e a gente acha que isso não é importante, então qual é o recado que eu estou dando para o Senhor? A ordem ao profeta foi, vá depressa para a cidade de Nínive. Cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade. Uma cidade que para você ir de uma ponta para outra, andando, você tinha que ter 3 dias de caminhada. Essa cidade, ela ia ser a capital, ela ainda não era, mas iria ser a capital do Império Assírio. Sabe? Um império de homens acostumados à guerra. Uma cidade politeísta, se adoravam vários deuses ali naquela cidade. Uma cidade sanguinária. Era também conhecida como a cidade da mentira, da corrupção, dos despojos. Sabe, o povo, aquele povo quando ia guerrear e vencia, ele trazia os derrotados para o centro, para a praça. E ali eles faziam toda a tortura. Eles eram mestres em tirar o couro, desfolando a pessoa todinha. E cortavam mãos, orelhas, braços, penduravam nos muros, fazia pirâmide, acho que jogava bola até com a cabeça das pessoas. Eles gostavam de fazer com que as pessoas se tornassem miseráveis. E Deus, observando tudo, diz assim,
essa maldade subiu até a presença de Deus. A Bíblia fala que Israel e os assírios já se enfrentaram em batalhas. Existe uma tradição que não está na Bíblia, mas existe uma tradição de que Amitai, o pai de Jonas, ele foi morto por assírios. E talvez isso pode ter contribuído para o profeta dizer não à ordem de Deus. Em vez de obedecer, ele desobedeceu. Ele tomou aquela decisão de desobedecer a Deus. Talvez com aquele coração cheio de raiva, cheio de ódio. Ele sabendo que se os ninivitas ouvissem a palavra de Deus e crescem nessa palavra e se arrependessem, o Senhor poderia então perdoá-los. E aí ele pensando nisso, eu disse, vou falar não. Vou fazer o contrário. Sabe, da cidade de Jonas para a cidade de Nínive tem mais ou menos 800 e poucos quilômetros. Ele resolveu tomar uma outra decisão. Ele disse, não vou para lá não, eu vou totalmente ao contrário. Ele resolveu ir para Tarsis. 3.500 quilômetros. Lado contrário. Para que a destruição de Nínive fosse concretizada. A própria palavra de Deus nos mostra, no livro de Jonatas, no capítulo 4, versículo 2, o que estava no seu coração. Quando ele estava conversando com o Senhor, ele disse, Senhor, ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Olha, ele estava lá na casa dele, quando recebeu a ordem. Ele pensou logo, não foi isso quando eu disse que João estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar. Mas depois se arrepende. Sabe, para o profeta Jonas, mais importante era a destruição daquele povo. Era a destruição de mulheres, de homens, de crianças, de animais. Era aquilo que estava no coração de Jonas. Sabe, isso me fez refletir que um coração que não dá espaço para a misericórdia e o perdão de Deus é um coração propenso a desobedecer ao Senhor. É um coração enganoso. É um coração escravo das suas próprias vontades. E aí eu te pergunto, como é que está o teu coração hoje? Eu me pergunto, como é que está o meu coração? Não vai achar estranho que eu vou fazer isso agora não, vou falar não, viu, irmão? Mas coloca a mão no teu coração aí. Coloca a mão no teu coração. Tá. Baixa tua cabeça e vai ali, juntinho dele. Fala assim, ei, está na hora de perdoar. Olha, está na hora da misericórdia de Deus entrar em ti, coração. Está na hora de curar. Que haja cura em nome de Jesus. Amém? Que haja cura em nome de Jesus. Por isso que é importante obedecer a Deus. É preciso obedecer a Deus. Caso contrário, meus irmãos, se você não obedece a Deus, se eu não obedecer a Deus, eu vou para locais que eu não deveria ir. Se a gente não obedece a Deus, a gente vai para locais que a gente não deveria ir. Olha, o profeta, ele desobedeceu ao Senhor. Em vez de ele ir para Nínive, ele desceu para Jope, que era uma cidade próxima à cidade dele, uma cidade portuária. Ele desceu para aquela cidade de Jope, tá? Uma cidade portuária. Lá, ele chegando naquela cidade, ele tratou logo de comprar uma passagem. E ele pegou um barco. E tratou logo de descer para o porão daquele barco. E o barco partiu para Tarsis. Um lugar considerado na época, sabe, o fim do mundo.
o ponto mais distante conhecido. Ele partiu lá para os cafundós de Juda. Eu não sei se essa expressão tem por aqui, camaradinho, né? Tem não, né? Ele foi lá para os cafundós de Juda, ou melhor, ele foi lá para onde Judas perdeu as botas. Ele foi lá para onde o vento faz a curva. Aqui tem esse negócio. Lá na minha terra, lá em Paulista, tem um vento que faz a curva. Sabe, ele foi lá para um lugar que você pergunta onde é que fica. A pessoa fala, vai reto, 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 até o final da tua vida. Mas aí tu ainda não vai chegar lá, não. Tudo isso para fugir da presença de Deus. Veja o que diz o versículo, em Jonas 1, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Társis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Társis para fugir do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ele mandou uma tempestade. Certo? O mar ficou revolto, a tripulação ficou amedrontada, desesperada, o barco estava prestes para afundar. Certo? Os marinheiros começaram a jogar todas as cargas para fora, para tentar que o barco ficasse mais leve. E Jonas, onde estava? No porão. Fazendo o quê? Dormindo. Como é que um homem pode dormir numa situação dessa, pelo amor de Deus? E a palavra ainda acrescenta, dormindo profundamente. Foram lá acordar ele. Certa ocasião, o pastor Mateus Soares, estava lá na conferência, né? No seu livro lá, Enciclopédia da Vida, Personagens Bíblicos, ele diz uma coisa bem interessante. Por causa da desobediência de Jonas, né? Jonas é levado por uma sequência de descidas. Em vez de ir para Nínive, ele desceu para Jope. Depois entrou num navio, num barco, e desceu para o porão desse barco. Depois ele foi jogado ao mar, ele desceu ao fundo do mar. E quando parecia tudo, ó, não vai mais acontecer nada, aí ele desce para as entranhas de um peixe. Desceu para o fundo das entranhas do grande peixe. Presta atenção. O caminho do homem que se afasta da presença de Deus sempre será um caminho de declínio para a sua vida. Amém ou misericórdia? Sempre será um caminho para locais que você não deveria ir, nem deveria estar lá. O Salmo 42, versículo 7, no seu início, diz assim: um abismo chama outro abismo. Pare. Sabe, temos que reconhecer os nossos erros. Saber que é hora de voltar ao primeiro amor. É hora da gente ajustar a nossa rota. Há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. O Deus que te criou, meu irmão, o Deus que te criou, minha irmã, Ele te criou não para você permanecer em lugares de mortes, em lugares de aflição. Nós passamos a aflição, mas nós não ficamos na aflição. Nós passamos pelo deserto, mas a gente não fica no deserto. É bem verdade que Deus ele mandou uma tempestade. Ah, não, Deus mandou sim, Deus mandou a tempestade. Mas não foi para destruir, mas sim para despertar. Como eu disse antes, Jonas ele estava dormindo profundamente. Foi necessário uma tempestade para acordar aquele homem. A palavra diz que ele dormia profundamente. Desperta, ó tu que dormes. Efésios 5,
Capítulo 5, versículo 14, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. É preciso despertar, meus irmãos. Como Jonas, muitas vezes nós estamos, de uma certa forma, entorpecidos profundamente, e as coisas ao nosso redor estão acontecendo. Nós ficamos embriagados com o nosso comodismo e as coisas lá fora acontecendo. Nós achamos que o problema não é nosso, é dos outros, então toma o teu problema. Muitas vezes a gente esquece que nós fazemos parte desse problema. Ou que nós somos o problema. As nossas ações é que geraram aquele problema. Efésios 5, continua capítulo 5, versículo 15, o Senhor dá esse recado para a gente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constante a teu Pai, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos caminhar. É preciso obedecer a Deus. Caso contrário, meu irmão, a gente não vai ter intimidade com Ele. É outra coisa que a desobediência a Deus traz. A desobediência ao Senhor nos tira a presença do Senhor, nos tira a intimidade do Senhor. Você sabe o que aconteceu com Adão e Eva? E Deus buscando, cadê Adão? Cadê? E Adão fala, eu estou escondido aqui, eu estou aqui, quietinho. Cadê aquela intimidade de passear com Deus nas tardes? Ali pelo caminho do Brenan, hein? Hoje eu estou cara assim, fiquei curioso. Como é bom estar louvando ao Senhor. Quando eu saio, eu chego em casa, de longe já vou chegando em casa, porque está a minha esposa lá cantando, som alto, está sempre louvando ao Senhor. Ela. A casa da gente é 24 horas lá, o louvor, louvando o Senhor, louvando o Senhor, louvando, casa de adoração. Mas uma das primeiras coisas que a desobediência traz, que afeta diretamente na vida daqueles que desobedecem ao Senhor, sabe o que é? A oração. A gente para de orar. A gente para de orar. Olha, no primeiro capítulo do livro de Jonas, você vai ler do primeiro versículo até o último versículo do capítulo de Jonas, você vê o primeiro sinal de uma vida fora da presença de Deus. Sabe o que é? Jonas não orou quando ele foi para o porão. Jonas não orou quando o capitão pediu para que ele orasse, porque o capitão foi lá acordar. Ora, cabra. Ora, macho. Ora, e Jonas não orou. Jonas não orou quando foi jogado no mar. Ele não orou. Veja a expressão do capitão, olha, e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Está lá em Jonas 1, 4, 6. Clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. Mas Jonas, ele não orou. Nem quando foi atirado, como eu disse, para o mar. Sabe, quando nós saímos da presença de Deus, a primeira consequência é essa, a gente para de orar ao Senhor. A intimidade é quebrada. Nos tornamos presas fáceis. Sabe, a oração é aquele canal, meus irmãos, que expressa adoração, gratidão, confissão de pecados, petições, intercessão.
ela é essencial para a vida, para a nossa vida. Porque por meio dela nós crescemos espiritualmente. Por meio dela nós temos mais e mais intimidades com Deus. E aí eu pergunto, como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está a tua oração? Está legal? Está mais ou menos? Está rara? Será que isso é bom? Claro que não. Claro que não. Deus, Ele sempre quer estar passeando conosco. Deus, Ele sempre quer estar junto com o seu filho ou sua filha amada. Terceiro e último ponto, é preciso obedecer a Deus para estar no centro da sua vontade. No capítulo 1, como eu falei, não vemos Jonas orar. Apenas no capítulo 2, no início do capítulo 2, quando Jonas está ali dentro do ventre do peixe, é que Jonas, rendido, ele volta a orar ao Senhor. E sabe o que a oração dele fez? No final da sua oração, lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, ele orando, no final da sua oração, ele diz assim: mas eu com um cântico de gratidão, olha onde ele estava dentro do ventre, dentro das entranhas, nem do ventre, das entranhas de um peixe, e lá dentro das entranhas do peixe ele faz uma oração, e no final dessa oração dele ele diz assim: mas eu, um cântico de gratidão naquela situação, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Repita comigo: a salvação vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Assim como Jonas, nós podemos reconhecer isso na nossa vida. Podemos passar por momentos de desertos. Possamos passar por momentos tenebrosos, por momentos escabrosos, momentos difíceis, momentos que muitos dizem assim: é impossível. Lembra que Jonas falou na sua oração? A salvação vem do Senhor. A gente pode estar sem força, a gente não pode estar vendo uma solução, mas creia, meu irmão, a salvação vem do Senhor. E podemos fazer isso no íntimo das nossas entranhas, no íntimo da nossa alma. Podemos dizer isso: a salvação vem do Senhor. Deus é bom, né? Aleluia. Depois disso, o Senhor fez que o peixe vomitasse Jonas na praia lá. E ele, depois que foi vomitado o peixe, Jonas foi para Nínive para dar a mensagem de Deus. No versículo 3, Jonas obedeceu a palavra e foi para Nínive. Até que enfim, quando a gente está lendo Jonas, a gente fica assim: esse homem não vai orar não, esse homem não vai não, e Deus do céu, agora está descendo, agora está na barriga do peixe, esse homem não está sofrendo. E aí eu vejo essa oração final, ele declarando, dando gratidão a Deus, num momento tão difícil, mas ele dando gratidão a Deus, e no final ele termina: a salvação vem do Senhor. Sabe? E aí o Espírito Santo de Deus me trouxe um lembrete, que muitas vezes a gente fica esquecido. E eu queria dizer isso para vocês, para você, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele dá a segunda chance. Nunca esqueça disso. Deus dá segundas chances. Eu não sei se você está buscando esta noite isso.
Eu só sei que Deus, Ele dá uma segunda chance. Mas é preciso você se render a Ele. É preciso você obedecer a Ele. É preciso você estar dentro, no centro da vontade dEle. Jonas, ele levou uma palavra dura para aquele povo. Ele diz assim, olha, 3 dias caminhando naquela cidade, dizendo assim, se vocês não se arrependerem, em 40 dias essa cidade vai ser totalmente destruída. Sabe, aquele povo, a palavra de Deus, ouviu aquela palavra. E aquele povo começou a crer em Deus. Aquele povo começou a falar assim, olha, a gente tem que jejuar. Que o negócio é sério. A palavra diz que todos, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. O rei da cidade, quando soube disso, ele tirou o seu manto real. Ele se vestiu com panos de saco. Ele sentou sobre cinzas. E ele decretou que todos, tanto homens, mulheres, crianças, animais, estivessem em panos de saco, clamando pela misericórdia de Deus. E ele mandou ordem para todos deixarem os seus maus caminhos, para todos deixarem a violência. Deus viu que o arrependimento foi sincero. E todo aquele povo, meu irmão, todo aquele povo em Nínive, ele foi poupado. Ali foram derrotados aqueles deuses, ali foram derrotadas aquelas mentiras, ali foi derrotada a cidade sanguinária. Toda aquela geração se converteu. E isso é mencionado em Mateus 12:41, em Lucas 11:32, pelo próprio Senhor Jesus, que no embate com os fariseus, ele falou que toda aquela geração que ouviu a palavra, a pregação de Jonas, eles se levantariam no dia do juízo para condenar a geração que não estava crendo em Jesus. Eu sei que depois disso, depois dessa geração, quando essa geração foi embora, o Império Assírio se levantou de novo, e aí não teve mais jeito. Deus teve que destruir aquele império. Mas aquela geração que ouviu a palavra de Jonas, que se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos, aquela geração, ela teve salvação. Precisa se converter. É impossível? Não. Para Deus nada é impossível. Ele só quer que você obedeça a Ele. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos no centro da vontade dEle, os milagres acontecem, amém? Transformação de vidas vão acontecer. O sobrenatural de Deus, ele se torna visível. É preciso obedecer a Deus para que vidas sejam transformadas, para que milagres aconteçam e para que a salvação por meio de Cristo Jesus ela aconteça. E Deus fala para a gente, preguem. Não é amanhã não. Não é daqui a 3 dias não. Preguem agora. Quando você estiver no seu trabalho, tenha uma vida de sábio. Quando você for para a sua escola, quando você for para a sua faculdade, vivam conforme a palavra do Senhor. Você está pregando a palavra de Deus. Não é para daqui a um mês, não. Façam isso, porque ao obedecer a palavra de Deus, é para isso que nós fomos criados, para
para glorificar o Senhor. Amém? Se há alguém aqui, e aí eu pergunto, se tiver alguém aqui que ainda não se decidiu por Jesus, essa é a noite. Este é o momento. Sabe, nós temos que começar a nos autoavaliar, porque às vezes a gente está indo no abismo e cai em outro abismo. É o momento de você ter intimidade mais profunda com Deus. É o momento de você estar na presença dEle. Sabe, se você está passando por tempestades, pode ser Deus te chamando no meio da tempestade. Então, se tiver alguém aqui que ainda não se decidiu por Jesus, venha agora. Nós queremos orar por você. Nós queremos nos alegrar com você. Nós queremos caminhar com você. Jesus, ele faz menção ao profeta Jonas, a sua palavra. Quando os fariseus e mestres pedem um sinal, Jesus diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sabe o que é isso? Aqueles que se decidem por Jesus, ou nós que já nos decidimos por Jesus, nós temos que sempre lembrar que Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou. Jesus é a salvação. Este é o chamado de Deus. E é preciso a gente obedecer. Existe alguém aqui que ainda não se decidiu por Jesus? Se tiver, vem aqui à frente, a gente quer orar. Deus quer acabar com tuas tempestades. Ainda é tempo. Como eu disse, é preciso obedecer a Deus. Mas se não tiver uma pessoa aqui, agora eu vou falar para os crentes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Porque a hora está chegando. Jesus está voltando. E há muitos, seus filhos e filhas, que estão perdidos lá fora. Que estão feitos Jonas, indo para um caminho totalmente diferente do que Deus quer na vida dele. E Deus quer te usar. Então, não perca mais tempo. Eu não sei qual é a programação da igreja, né? Mas vocês sabem. E a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. E Deus quer te usar para trazer todas essas pessoas para Jesus. Não é para uma igreja, não é? É para Jesus. Essa é a nossa visão. E nós temos que fazer isso obedecendo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por teu direcionamento, Senhor, para a tua igreja, Senhor. E para a minha vida também, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós estamos aqui para despertar, Senhor,
não só nas nossas vidas, mas para sermos usados, Senhor, da maneira que Tu queres para a vida de tantos, Pai. Pois nós cremos, Pai, que Camará, Senhor, é do Senhor. Nós cremos, Pai, que esta cidade é do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, que se nós verdadeiramente, Pai, nós, dentro da Tua palavra, abrimos as nossas bocas para pregar o Teu Evangelho por todas as cidades, Senhor, por toda essa cidade, nas nossas casas. Nós cremos, Pai, que muitos, Pai, vão se arrepender dos seus caminhos. Nós cremos, Pai, que a nossa visão é essa, ganhar todas as pessoas para Jesus. Nós cremos, Pai, que nós estamos aqui nesse lugar, Senhor, para obedecer a Tua palavra, Senhor. E nós cremos, Pai, que as próximas gerações, Pai, como a nossa geração também, Pai, ouvirão a Tua palavra e se converterão dos seus maus caminhos. E nós queremos, Pai, dizer que estamos aqui para isso, Senhor. Para levar pessoas até um encontro com Jesus. Portanto, Senhor, que a nossa semana, Senhor, como foi dito aqui, inicie, Senhor, com essa visão, com essa missão. Que possamos trazer aqui, convidar, Senhor, não pela força, Senhor, mas com amor, Pai, essas pessoas que vão aceitar o Senhor Jesus. E que nós vamos ver, Senhor, o agir do Espírito Santo no meio delas, Pai. E que vamos ver transformação, vamos ver milagres, vamos ver, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito, Pai. Que para enganar os muitos sábios do mundo, Senhor, usa os improváveis, Pai, para levar a Tua palavra e o Teu poder, Senhor. Cremos nisso, Senhor. Nós cremos. Cremos, Pai, que a Tua palavra, pregada pelos Teus filhos e filhas, vai impactar Camará, Senhor. E grande vai ser a festa nos céus, Pai. Porque nós estaremos fazendo a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra. E é isso, Senhor. Mostra em poder, em maravilha e em ações a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.